Olá, pessoal, boa noite. Eu vou convidar aqui a Graciana, nossa convidada, para participar. Vamos esperar um pouquinho até a Graça entrar. Já convidei ela. Acho que logo, logo ela entra na live. Boa noite, pessoal. Eu já vou colocar aqui, deixar fixado uma promo que a gente vai ter nessa live. Como é costume, já na nossa live a gente deixa uma promoção sempre do dia. Então já vou colocar aqui nos comentários. A nossa promo relâmpago, que vai valer até a meia-noite de hoje. Promo relâmpago. Então, o cupom é Graciana, o nome da nossa convidada, nutricionista e farmacêutica, que logo já vai entrar na live com a gente. Então, com o cupom Graciana, vamos ver. Acho que ela não está conseguindo participar. Deixa eu convidar novamente. Oi, Graci, boa noite. Tudo Oi, Aninha, tudo jóia? Muito bem? obrigada por aceitar o nosso Tudo. convite de participar da live. Ah, imagina, é uma Coisa honra. boa, coisa boa. Muito feliz por poder falar contigo. Bom, então, para quem está chegando agora, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Ana Koff, fundadora da Ziel Natural Cosmetics, sou farmacêutica e colega da Grace, que além de farmacêutica, também é nutricionista. Tem aí passagem por empresas de inovação, de produto, sabe, um monte de cosmético, de pele, de alimentação. Então, vou passar a palavra para ela se apresentar ainda melhor. Bom, gente, boa noite. Ana, é um prazer estar aqui contigo, um prazer estar aqui com tuas amigas aqui da ZIL, né? E o pessoal que está aqui no Instagram. Eu sou farmacêutica de coração e agora atualmente nutricionista de profissão. Mas eu sempre digo que uma coisa não exclui a outra, né? Eu tenho aí 25 anos como farmacêutica, é um chão grande pela frente, passei por farmácia de manipulação por 15 anos, depois trabalhei na indústria em São Paulo, assim como a Ana também. Depois, passando disso, resolvi fazer nutrição, porque gosto muito dessa profissão, gosto muito de ajudar. Vi que a alimentação é realmente fundamental para um tratamento completo, não só na parte dermatológica e farmacêutica, né? Porque geralmente, né, Ana, quando pensam em farmácia, É pensam que a gente verdade. só trabalha com medicamento, né? E não é. A gente trabalha com muita coisa, né? Então, com suplementação, com bem-estar, com cosmético, com beleza. E nisso a gama é gigantesca para a gente, para saber o que fazer, né? E como a gente pode ajudar melhor o paciente. E depois disso, entrei na nutrição para estar aí do outro lado, né? Da história, do campo da história. Exatamente, Graci, muito legal. Muito legal. O meu caminho e da Graci se cruzou, né, alguns anos atrás. E a Graci, enfim, me encantou porque ela tem muito conhecimento técnico, né? E eu trouxe ela, então, hoje para a gente falar sobre isso. Quanto que a alimentação, as comidas saudáveis, né, tem importância no a gente se alimentar bem na saúde da nossa pele e cabelo. Porque muitas vezes a gente pensa, né, Graça, a gente acaba investindo um monte em produto cosmético, em tratamentos estéticos, né? As mulheres gostam e com toda a razão de investir na sua autoestima, no seu bem-estar, mas muitas vezes a gente não faz o básico, que é tomar água, quer se alimentar bem. E a gente espera um milagre de alguns produtos, né? Então a gente convidou a Grace justamente para falar um pouquinho sobre isso. Então, Grace, eu ia te perguntar assim, né? A gente fala muito sobre alimentação saudável. Hoje em dia, assim, tem muito conteúdo na internet. Tem muita coisa Verdade. certíssima, mas tem muita conversa também, né? Às vezes a gente vê muita coisa de quem não tem um fundo técnico, um respaldo, então se mistura muita informação correta com muita bobagem, né? Mas falando assim de alimentação saudável, resume pra gente o que que é verdadeiro e o que que cada um tem que fazer.
sempre começam com aquela questão, o que eu vou comer, né? Um exemplo aqui, a gente está falando da parte de beleza, né? Parte de cabelo, alguma coisa assim. Então, eu posso dizer que a primeira coisa que a gente deve fazer é a hidratação. Já falou isso, é o princípio básico, é o raso da pirâmide. Começar pela hidratação. Então, ali a gente vai calculando o peso da pessoa, peso corporal por quantidade de água. Geralmente vai girar em torno de 2 litros, 2 a 3 litros por pessoa, né? Para a gente estar hidratando, melhorando moléculas de colágeno, elastina, hidratação. E depois disso, a gente vai ter uma dieta anti-inflamatória, ou seja, tirar o que são alimentos inflamatórios da dieta para a gente ter uma saúde melhor, não só, digamos assim, uma saúde capilar, mas uma saúde como um todo, pele como um todo. Retirando aí álcool, açúcares brancos, gorduras saturadas, né? Utilizando aí proteínas magras de carne branca. Então, a gente vai estar entrando com ovos, por exemplo, no café da manhã, peixe, frango, né? Para os veganos, eu gosto de falar, olha, então a gente vai estar entrando com mais leguminosas, feijão e arroz integral, né? Então, esse tipo de alimentação vai estar auxiliando. Então, a gente vai estar excluindo aí álcool e açúcar, sal em excesso, isso vai prejudicar, né? Frituras, gorduras, isso tudo vai prejudicar a saúde do cabelo, a saúde da pele e a saúde como um todo, né? Então, eu costumo falar das 4 drogas, né? Sal, açúcar, farinhas brancas e cocaína. A gente pode colocar todas como um vício. Então, exatamente. Então a gente começa retirando isso, entrando numa dieta anti-inflamatória para melhorar a saúde como um todo. Porque em relação à pele, fatores hormonais podem estar influenciando queda de cabelo, oleosidade da pele, acne, espinhas. Então aí uma grande febre, né? Geralmente das pessoas que frequentam academia, praticam esportes, querem tomar algum tipo de hormônio esteroide e vai estar alterando toda a função hormonal. Isso também pode causar uma queda de cabelo acentuada, um aumento de acne no rosto, nas costas, enfim. Tudo isso pode ser modificado. E também, né, um estresse super elevado pode ter isso no trabalho, por outros motivos, pode causar uma queda, por exemplo, capilar. E Graça, me diz uma coisa, quando a gente fala de hidratação, você falou ali em torno de 2 litros, né, por dia, precisa ser água ou a gente pode substituir por líquidos, vamos dizer assim, bons, chás ou sucos naturais, ou não? Tem que ser de água. Isso é bem interessante. Então, eu sou, né? Eu sempre digo que eu voto, né? Para mim, hidratação é água. Eu sei que aqui no sul a gente tem o costume do chimarrão, mas o chimarrão em excesso, né? O Ilex paraguariensis, ele é um diurético. Então, ele vai desidratar. Você está tomando o chimarrão, mas tecnicamente você está em processo de desidratação. Então, para hidratar mesmo, a gente toma água. Pode utilizar suco? Pode. Suco natural, que foi feito em casa, ou prensado a frio, vai ajudar na hidratação. Mas eu gosto de contar isso como um plus. Água na quantidade correta e o plus seriam os sucos e chás. Água com gás pode, Graça? Ou não? Pode. Pode, não tem problema. Pode, não, isso não é indiferente. A água com gás não vai alterar. Isso também é uma pergunta que fazem muito, né? Então, pode água com gás? Pode. Mas tem pessoas que vão sentir um certo desconforto, de repente vão ter um inchaço, né, abdominal. Graça, eu costumo falar muito, assim, do poder das nossas escolhas, né? Se a gente parar para pensar, a gente faz escolha o tempo todo, o dia todo, né? Decisões menores e maiores, mas o nosso dia é tomar decisão. E eu acho que ele começa, né, no café da manhã, escolhendo o que a gente vai comer, quando a gente vai para o mercado, para um restaurante, o que a gente vai escolher. Eu acho que essa decisão é muito importante, né? E a mesma coisa quando a gente cuida da pele, quando a gente cuida do cabelo, quando a gente compra um produto cosmético, né? A gente conhecer a fundo os ingredientes e as escolhas que a gente está tomando vão contribuir muito para a saúde. Então, assim, dando uma dica rápida, quando a pessoa está num restaurante, está num supermercado, o que ela tem que priorizar? Quais são as melhores escolhas? O que ela tem que botar no carrinho de compra dela sempre, assim, se você pudesse falar um kit básico? Bom, vamos lá. Se eu fosse dar uma dica preciosa para alguém que vai no mercado, o que eu compro para ser saudável, né? Então, quero ser saudável. Primeira coisa, vai comprar tudo aquilo que for o mais natural possível e mais original,
né? Então, por exemplo, assim, eu quero comprar uma cebola, né? Vou pegar os legumes e as frutas. Tudo aquilo que tiver mais próximo do pé ou mais próximo da terra é aquilo que a gente vai comprar. Então, eu vou comprar alface que chegou, vou comprar cebola, batata, cenoura, beterraba in natura, né? E não congelado, não processado. Então, a gente procura assim, quanto mais próximo tá do pé, em cima, ou então que veio da terra. Isso é o item 1. Mas se eu quero levar um iogurte, por exemplo, como é que eu vou escolher um iogurte? Vai pegar no frasco da composição e vai ver qual é a menor quantidade de ingredientes que existe nesse frasco. Eu vou dar um exemplo. Vou pegar da minha geladeira para legal. mostrar isso para vocês. Pega lá, Graça. Isso é muito importante. Essa questão de começar a olhar o rótulo, né? A gente costuma falar que muitas vezes a gente quer tomar um suco, um alimento, ou mesmo um cosmético, e a gente não costuma olhar o rótulo. E é muito importante ter ciência do que a gente está consumindo, tanto através da alimentação, como o que a gente usa de produto de beleza. Porque quando a gente para tomar conhecimento do que tem dentro dos rótulos, a gente toma um susto da quantidade de aditivo que é adicionado, né? Verdade. Então, por exemplo, ó, não tô fazendo propaganda, mas esse aqui é o iogurte do Tambo, tá? E aí aqui no rótulo ele diz assim, tem leite pasteurizado, leite em pó, fermento lácteo, enzima e estévia. Então ele tem 5 ingredientes, tá? O que eu diria que é um iogurte perfeito? O iogurte perfeito seria só leite e fermentado lácteo. Tá? Então, por exemplo, assim, esse aqui, ele tem só o leite e o fermentado integral. Apenas 2 ingredientes. Então, quanto menos ingredientes tiver, melhor processado ele vai foi. ser. Sabe? Então, menos processado, menos corante, menos aromatizante, flavorizante, porque tudo isso vai influenciar na nossa saúde. Então, vou pegar alguma caixa, por exemplo, de chocolate, né? Tá, então vamos lá, um chocolate 70% cacau. Bom, se ele vier só com a manteiga de coco, por exemplo, um açúcar, um adoçante e o cacau, isso é perfeito. E já existem, por exemplo, chocolates de só 4 ingredientes. Se chama Only For. Dá para procurar por ele. E o Only For é um produto vegano, né? Ou seja, ele não é feito com leite de vaca, né? Com proteína animal. Ele é feito com leite vegetal, leite de coco. Então, para pessoas que têm alergia, por exemplo, né? Alergia, intolerância, é muito bom para utilizar ele. Então, pode utilizar, por exemplo, o Only For, que vai estar ajudando. Mas assim, a dica de ouro é: quanto menos ingredientes, melhor. E sempre prestem atenção nisso. O primeiro ingrediente que tiver em qualquer embalagem é o que possui a maior quantidade. Então, por exemplo, uma caixinha de suco, né? Tem muita gente que procura assim, nossa, isso aqui é um suco natural, ele é perfeito. Mas então vai lá e olha o primeiro ingrediente. Porque pode ser que seja água, pode ser que seja açúcar, e pode ser que a última coisa seja suco natural de laranja, por exemplo. Né? Então, nós não teremos um suco verdadeiro, a gente está tendo uma diluição. Então, isso é importante. 2 coisas, né? Então, importantes para o mercado. Dica: primeiro, quanto menos ingredientes tiver na embalagem, melhor, mais natural ele é. E segundo, o primeiro ingrediente de cada embalagem é o que possui a maior quantidade no frasco. Então, isso é a maior atenção. Então, compre sempre aquilo que for mais in natura e quando for processado, aquilo que tiver menos ingredientes. Outra coisa que eu costumo pensar, e aí tu me corrige se eu tiver certo ou não, mas as coisas que têm a validade menor, a sensação que dá é que provavelmente vão ter menos ingredientes, né? Por exemplo, um pão que estraga em 2, 3 dias, ou aquele que dura um mês, né? Muito provavelmente o que tem a validade menor tenha menos ingredientes e por isso seja mais saudável, né? Com certeza. Com certeza. Então, isso é uma coisa a ser pensada. Então, por exemplo, a validade é de apenas uma semana ou de 3 dias, né? Então, isso quer, não sempre, mas isso quer dizer que ele é um produto com um grau de validade menor. Então, se diga assim, então ele é um bom produto. Porque aquilo que dura muito tempo, um exemplo clássico, né, da margarina na geladeira. Então, se aquela margarina que tu bota fora da geladeira, bota dentro, ela tá intacta sempre. Gente, que nem formiga quer comer, né? Diz que nem formiga come a margarina. Nem formiga.
Nem pode deixar a Ela vai margarina onde comer, é quiser, puro ela não vai plástico. É comer verdade. plástico. Então, Grace, deixa eu te perguntar agora uma coisa. A gente, né, tu já super explicou quais os grupos importantes, como que a gente come mais saudável. Agora eu te pergunto assim, existe algum alimento, algum vegetal ou algum grupo alimentar ou macronutrientes que tenham estudos que realmente façam um bem ou que tenham alguma ação direta para cabelo e para pele, por exemplo, o alimento tal tem comprovação que reduz queda, ou que aumenta a espessura de fio, ou a pele, que, enfim, reduz mancha, ruga de expressão, linha de tempo. Existe essa relação? Bom, na verdade, quando a gente fala essa relação desse alimento, a gente precisa falar, né, de reação de Maillard, de ativos anti-envelhecimento, oxidantes ou não. Então, o que a gente pode falar? A primeira coisa que a gente pode falar sobre isso. Tudo aquilo que tiver mais torrado, mais queimado, mais assado, e aí aqui eu vou estar falando, por exemplo, de aqui no sul, um churrasco mais queimado, uma torrada que tu coma e que tu queime mais o pão mais tostado, vai produzir um grau de envelhecimento maior, né? E esse envelhecimento vai afetar nas rugas, na pele, no cabelo, vai afetar em toda a saúde. Então, o que a gente precisa fazer? Utilizar substâncias, né, presentes em alimentos e presentes em suplementos também, que combatam isso. Então, como a gente vai combater isso? Comendo mais cereais, mais leguminosas, então arroz, feijão, batata, para cabelo e para pele, principalmente ativos antioxidantes, flavonoides, né? Aonde a gente vai encontrar isso? Amora, uva, morango, frutas vermelhas, né? Antocianinas, antioxidantes, folhas verdes, couve, pimentão, brócolis, aonde tiver uma alta concentração de vitamina C. Então, essa vitamina C vai estar influenciando na saúde capilar, na saúde do nosso colágeno, que é realmente a maior estrutura que a gente tem da pele, para estar preservando o nosso cuidado capilar e o nosso cuidado também nessa saúde estética, na saúde da pele. Então, assim, o que fazer, né? Qual seria esse alimento? Eu diria que a gente não pode ficar sem proteínas, tá? Então, a gente não pode ficar sem proteína. E aí, quando eu falo proteína, eu tô falando de proteína de carne vermelha em baixa quantidade. Por quê? Porque ela é inflamatória, então a gente não pode estar utilizando grandes quantidades. Aumentando o consumo de peixes, de ovos. Para pessoas, pacientes veganos, o que a gente estaria fazendo? Utilizando mais cereais, mais leguminosas e antioxidantes, frutas vermelhas, né, a parte dos verdes, utilizando mais a concentração de ativos verdes para a gente estar buscando outras fontes de vitamina C e de aminoácidos para estar estruturando essa matriz de Perfeito, colágeno. Graci. Interessantíssimo. A gente costuma ouvir falar também que quanto mais colorido o prato, melhor porque, né, a gente sabe que os pigmentos, como farmacêutica, tem muito a ver com o antioxidante, com o ativo, né, que ele está levando. Aquela antocianidina, por exemplo, das frutas vermelhas, né, do roxo, é o próprio antioxidante que dá a cor também, né? Então, essa questão do prato colorido tem o seu fundo de verdade, né? Sim, fundo de verdade daquele de 5 cores no prato é real. Então, quanto mais cores, mais antocianinas, mais a parte de Pequenos. vitamina C, beta-caroteno, licopenos. Então, a gente vai estar tendo todos esses ativos, esses compostos, né, bioativos, que a gente pode ter, né, Ana, tanto na comida Exato. quanto nos cosméticos. E isso que a gente deve procurar. Eu sempre digo que aquilo que a gente come internamente vai refletir na nossa beleza externa, né, na nossa saúde externa, mas também o cuidado externo vai refletir na manutenção, né, dessa saúde, tanto da beleza quanto dos cabelos, e isso é super importante também. Então, a gente ter os compostos bioativos nos alimentos, mas Sim, a também gente, nos na verdade, cosméticos. precisa associar, né? O in e o out, que a gente costuma falar. Tudo que a gente ingere e o que a gente coloca externamente, evidentemente, cuidado de limpeza e de tudo mais com a pele para fazer esse complemento. Agora, Graça, uma pergunta polêmica. Colágeno, via oral, suplementação de colágeno. Muita gente diz que funciona, muita gente diz que não funciona. Qual é a sua opinião? Então, a relação ao colágeno, eu sou altamente suspeita, por quê? Porque trabalho com ele já há muito tempo, né? Então, de colágeno até tem uma boa história, né, para contar.
E assim, são inúmeros estudos sobre o colágeno, né? Sobre os peptídeos de colágeno, colágeno hidrolisado. O que muita gente não sabe é utilizar esse colágeno, né? E isso é uma das coisas mais importantes. Saber como utilizar, saber como tomar, saber como dosar esse colágeno. Então, assim, o colágeno bem utilizado, tá? Essa corrente de aminoácidos é uma forma de estruturar toda a função de derme da tua pele. Então, vamos fazer um exemplo clássico aqui sobre colágeno, explicando rapidamente sobre colágeno. O colágeno é como se fosse uma mesa, né? Então, pega lá a mesa de jantar ou a mesa da sala. O colágeno da nossa pele é essa matriz, é a tampa da mesa, tá? A tampa da mesa. Mas para o colágeno ter firmeza, então, digamos assim, as mulheres que buscam sempre o combate à flacidez, o combate à celulite, a ter uma pele mais firme, acha que somente tomando colágeno, puro e simples, ele vai funcionar. Mas o colágeno só vai funcionar na sua totalidade se ele tiver os precursores, que são os pés dessa mesa. Ou seja, que é aquilo que vai sustentar o nosso colágeno. Então, como a gente vai ter um colágeno que funcione? Utilizando peptídeos de colágeno, tomando peptídeos, mas utilizando precursores. Quais são esses precursores? Então, são vitaminas, minerais, aminoácidos, por exemplo, selênio, ferro, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, complexo B. Todos esses precursores são responsáveis por estruturar esse colágeno. Então, muita gente toma colágeno descontroladamente, só que não uniformiza, não firma, não estrutura. Então, para tudo isso, precisa ter um composto aí, um aliado para que ele funcione melhor. Então, esse uso precisa ser inteligente, né? Precisa ser disponibilizado não só na forma de suplemento, mas também utilizando alimentos que complementem ele. Perfeito, Proteínas. Graci, perfeito. Outra coisa que eu queria perguntar para ti. A gente sabe a importância da gente ler os rótulos, né? A gente estava comentando aqui. Eu acho que esse movimento começou muito forte já dentro do mundo da alimentação. Eu costumo sempre falar isso, né, Graci? As pessoas começaram a se dar conta, como você citou antes. Ah, eu quero tomar suco de laranja. Eu compro uma caixinha, olho o rótulo. Meu Deus, peraí, tem tudo menos laranja dentro, né? Tem acidulante, espessante, né, acidificante, enfim. E as pessoas começaram a tomar consciência, eu acho que isso já está bem mais difundido, do quanto que existem ingredientes nocivos e ultraprocessados e que fazem mal para a saúde que estão nos alimentos, e essa, né, conscientização maior já das pessoas de procurar fontes mais naturais. O mesmo movimento acontece hoje no mundo dos cosméticos, mas ele ainda não é tão conhecido como o da alimentação já se difundiu. Então, as pessoas realmente, assim, eu queria que tu passasse também essa mensagem e desse alguns exemplos do quanto existem cosméticos que, se a gente for olhar a fundo o rótulo, tem um monte de ingrediente de origem sintética ou eventualmente nociva, e a importância da gente também olhar. Primeiro, ter uma rotina de cosméticos, né, mais minimalistas. Muitas vezes a gente não precisa daquele monte de creme para cada pedacinho do corpo, né? A gente pode usar um que vai super bem para a pele toda. E o quanto existem ingredientes também a serem, vamos dizer assim, evitados dentro do mundo dos cosméticos. Bom, eu sempre fui uma pessoa que nunca usei muita maquiagem. Por exemplo, uma tonelada de maquiagem, eu não gostava disso. Eu achava que a minha pele ficava oleosa, nunca encontrava alguma coisa que ficasse acentuada para minha pele. Eu achava que tudo pesava muito, me envelhecia. E claro, muitas vezes tive acne, né? Não ficava numa base boa, numa maquiagem boa. Mas assim, talvez, né, para o mercado ainda seja o início, né, de estar entrando aí numa linha de cosméticos mais naturais, com compostos bioativos. O que as pessoas muitas vezes acham é que um cosmético, para ser bom, ele precisa ter muitos ingredientes, vir numa embalagem super luxuosa, e o que importa realmente são os compostos bioativos. E muita gente não sabe o que é. De repente, um composto sintético pode te causar uma alergia que um ativo natural vegetal não causaria, né? Então, isso é super importante a gente saber. E isso fica muito claro para mim, por exemplo, assim, ativos hipoalergênicos vegetais, ativos não testados em animais, né? Então aí já tem toda uma filosofia que para mim é super importante.
né? Não ter testes em animais. Até mesmo, gente, aquela história do perfume, né? Que muita gente diz assim, ah, perfume se passa onde, né? Ah, perfume se passa na roupa. Pô, mas se passa na roupa, tem alguma coisa errada, né? Então, se passa na roupa por quê? Porque na pele tem compostos xenobióticos que vão causar malefícios. Então, se o perfume é para não passar na pele porque causa malefícios, imagina outras coisas sintéticas que a gente está passando na pele. Então, a procura por cosméticos e por digamos assim, shampoo, cosméticos, produtos de higiene e beleza que a gente utiliza diariamente podem estar aí não de contaminados, mas a questão de ter ativos que não são naturais, que são realmente sintéticos e que podem estar causando uma alergia que a gente, por exemplo, nem sabe, né? Ou Exatamente, agravando algum Graça. A outro gente vê processo. quantidades de ingredientes dessa forma. Como tu falou dos perfumes, né? Os perfumes todos têm fitalatos. Fitalato é uma substância utilizada para fundir plástico, imagina. E ela é colocada nas fragrâncias sintéticas para aumentar a fixação do cheirinho. Então a pessoa acaba passando na pele. Hoje em dia já tem estudos que mostram que todo mundo já está contaminado com concentração sanguínea, né, de fitalato. O fitalato é disruptor endócrino, é suspeito de ser cancerígeno. Então a gente vai ver aí a maioridade, 99% dos cosméticos tem perfume, tem fitalato, isso para citar um ingrediente nocivo, né? Fora quantos outros. Um que também eu uso sempre como exemplo, Graça, é o óleo mineral. O nome parece lindo, né? Parece que é um óleo que veio de um minério. Não, ele vem do petróleo, é uma parafina líquida e ele é usado em praticamente todos os cosméticos convencionais de hidratação. Então, assim, para que hidratar a pele com um derivado de petróleo, né, que tem um processo de síntese super poluente e que é praticamente um plástico, né? Não tem nada a ver com a barreira da pele, né? Já na Zil, por exemplo, a gente utiliza o óleo da semente da uva e ainda por cima faz um processo de upcycling, né? A gente pega aquela semente da uva que ia ser descartada, colocada no lixo e extrai dali um óleo riquíssimo, né? Que tem cadeias graxas biocompatíveis com a pele e hidratam de verdade, né? Então esse é muito sentido, é conscientizar as pessoas para buscar não só alimentos, né, Graça, mas também cosméticos que sejam mais saudáveis, mais naturais, com menos processos, com menos síntese, né? Porque sim, eles vão ser mais saudáveis, né? Menos nocivos, tanto para a saúde das pessoas como para o meio ambiente. É. Isso, eu já ia dizer, isso é super importante. Então, não ser só, ele tem que ser bom para todo mundo, bom para nós, bom para o meio ambiente, né? E principalmente tu está tirando isso de uma extração de algo que iria fora, né? Então, tu está extraindo um composto bioativo de algo que iria ser descartado para a gente estar aqui colocando e reaproveitando. Então, é transformar um produto daqui mesmo, né? Ou seja, brasileiro, de origem brasileira, e transformar isso para um produto cosmético, um produto de beleza. Então, muitas vezes a gente procura, ativos cosméticos importados e tal, e muita coisa sai daqui. E a gente deixa de comprar produtos daqui achando que os do exterior, né, seriam Exatamente. melhores. Mas isso, essa coisa é bem importante. Eu sempre falo muito da embalagem, né? Eu, como farmacêutica e depois como nutricionista, vendo descartes de embalagem, descarte de lixo, né? Eu acho isso super importante. Então, por exemplo, aqui em casa tem o lixo orgânico, tem o lixo seco, e a mesma coisa com as embalagens, né? Então, quantas embalagens plásticas indo fora por shampoo, por condicionador, se a gente podia estar fazendo outras coisas. Então, outras coisas, outras formas, né, de estar mantendo esses cuidados. E até mesmo eu brinco assim para viagem, se tu for levar tudo que tem no teu banheiro e na necessaire, não vai ter espaço para roupas na mala, vai ter que ter uma mala só de necessaire. Então assim, reduza essa vaidade e transforma ela em saúde, né, para transformar ela em mais beleza, né? Então, uma beleza mais natural, uma beleza
que não vai agredir tua pele. Até porque é aquilo que tu falou, a parte dos xenobióticos e aqui a gente estava falando dos disruptores endócrinos, né? As pessoas não sabem o que que isso pode causar, né? O que que os disruptores endócrinos causam a longo prazo. Exatamente, Graça. Eu estava Em lendo pessoas. hoje uma matéria da Sociedade Brasileira de Pediatria, enumerando os principais disruptores endócrinos presentes nos cosméticos, entre eles fitalatos, parabenos, entre outros, e pontuando tudo que pode causar, né? Então, menstruação precoce em meninas, síndrome de ovário policístico, uma série de alterações endócrinas de saúde sérias, né? E às vezes tem pessoas que ainda defendem o uso dessas substâncias, dizendo, ah, mas está numa concentração tão baixinha num cosmético. Mas se a gente parar para fazer uma conta, olha quanto cosmético a gente usa por dia, produto de venda. A gente lava a mão Todo dia. no mínimo 3 vezes por Dia. dia, aí é desodorante, é pasta de dente, é shampoo, é condicionador, e por aí vai. Se a gente fizer um somatório em miligrama ou grama da área que a gente passa esses produtos, né, a gente tem um total acumulado diário de muita coisa. E se a gente fizer ainda no uso crônico, é coisa pra caramba. Então ele impacta, assim. E a gente tem que entender a pele, né, Grazi, como se fosse... Esses dias eu entrevistei um senhor que foi um amor, ele me disse assim, para mim a pele é como se fosse uma boca. Porque o que a gente coloca sobre a pele, ela é absorvida, sim. Né? Ainda ele me disse, todo cosmético deveria poder ser comido, então a gente deveria comer, porque, né? Porque pensa Mordeu o bem, sabonete. né? Para ter certeza que o ingrediente é seguro, claro, ele quis, né, dar essa conotação. E tem o seu sentido, né? Se a gente Claro. for pegar uma concentração, como a gente estava falando, de um perfume, por exemplo, a gente sabe que tem ingredientes ali super nocivos, né? Então, e tem muito microplástico dentro de cosmético também, né, Graça? Que é outra coisa que as pessoas não sabem. Dentro da composição, às vezes, do seu shampoo, do seu sabonete, pode ter molécula de plástico que absorve pela pele. Hoje já tem estudo que mostra microplástico até no cérebro, passa até placenta, né? Então, assim, são danos. Que as pessoas não levam em consideração. É, Na verdade, é o desconhecimento. Eu acho que é a falta de conhecimento sobre isso, né? Sobre esse tipo de assunto, sobre ativos. Então, assim, da mesma forma que a gente pensa em alimentos, né? O mais natural possível, o mais próximo, como eu digo, da árvore, né? Da fruta, ou da terra, a mesma coisa para ativos cosméticos, né? E extração de compostos exatamente, Graça, bioativos. exatamente. Exatamente. E a Zil veio para preencher exatamente todas essas lacunas, né? A gente começou, claro, sem a crueldade animal e sendo veganos, né? Que para o cosmético vai super bem, e é super possível de fazer, isso é muito fácil, na verdade, né? Ser uma marca assim. Também utilizamos a forma barra para não precisar embalagem plástica e para ter uma economia de água, né? A gente sabe que para cada litro de água destilada que a gente produz para fazer cosmético, tem que colocar 2 litros fora. Então já é uma consciência ambiental super grande, não usar plástico. Isso eu adoro falar. Uma vez É, eu sou consumidora da marca, é né? verdade. Muito. Uma das primeiras aí, a marca chegou e eu quero provar, quero modificar meus hábitos, quero trazer isso para dentro de casa. E aí eu influenciei amigas, influenciei as pessoas. Eu dava de presente, eu disse, olha, testa isso, tu viaja muito, leva esse shampoo. Gente, olha só, leva um shampoo numa latinha assim, entendeu? Bota 2 latinhas, a latinha do condicionador, a do shampoo. Bom, o condicionador eu comprei em dezembro e eu adoro mostrar isso para as pessoas. Comprei em dezembro e aqui tá o Olha meu lá. condicionador, né? E Inteiro, dura quase demais, na né, lata Graça? inteira ainda, o condicionador. Dura Facilmente. 6, 7 meses, assim, é muito doido. E aí ela perguntou assim para mim, Graça, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele shampoo que a gente compra no mercado, por exemplo, de meio litro, de 500 ml, quanto de ativo tem no shampoo e o quanto é água? Porque ela já tinha lido o rótulo e ela tinha visto lá água, aí ela viu os tensoativos, ficou com a betaína, foi lendo o rótulo, né? E aí eu, tipo assim, e agora? Vou falar a verdade para ela ou não? Bom, um bom shampoo, mas bom mesmo, ele vai ter de 15 a 20%. Mas eu tô falando de algo espetacular, tá? De 15 a 20% de ativos. O restante disso é água. O padrão dos shampoos aí, me corrija se eu estiver enganada, Isso é aí, no Graça. máximo de 5 a 10. E o resto é água, gente.
Então, por exemplo, em 1 litro de shampoo, tu vai ter 100 ml de ativos, 50 ml e o resto é água. Então, você transporta a água, Exatamente, paga por água. Grace. Paga por água, transporta a água. É Tem louco, né? uma. Paga por Acaba água. usando embalagem Paga plástica, por água. né? Fora que desperdiça um monte na hora de aplicar Uhum. o shampoo líquido. E o shampoo em barra vem justamente resolver todos Sim. esses problemas, né? Além da gente conseguir usar um tensoativo natural, a gente não usa água, ele dura mais, ele é muito mais concentrado e tem uma Concentrado. performance muito boa. Quem usa as barrinhas de shampoo e condicionadores realmente ficam impressionadas com o quanto elas têm alta performance. Porque às vezes as pessoas acham, né, Graça, porque é natural, vai ver, não Muito. vai funcionar também. Pelo Que não vai ter contrário. performance, que não vai, por exemplo, que não vai hidratar, que não vai secar e não Imagina, vai ter pelo metabolismo. Não, contrário, todos gente. esses Comprova. ingredientes que a gente usa naturais, né? Manteiga de karité, óleo de argão, óleo de coco, óleo de uva, meu Deus, hemisqualano, que é um ativo multifuncional bárbaro. É só coisa assim muito nobre, é o contrário, é muito melhor do que o sintético em todos os aspectos, né? É, é a nobreza dos Concentrado. ativos concentrados. É como se a gente pegasse ali aqueles 10% do shampoo em Exato. água e transformasse ele em 100. E tu tem ele 100% concentrado, ou seja, numa quantidade menor, né? Numa quantidade menor para estar Exatamente, Graça. utilizando Então, assim, isso. é performance, né? Muito melhor, economia, a saúde agradece e o planeta também. Ou seja, é tudo de bom, não tem por que não migrar. Né? Eu digo assim, tem hábitos que a gente muda, que depois que a gente mudou, diz, meu Deus, como é que eu fazia aquilo? Lembra a gente, né, Graça, que já tem uma certa idade, uma vez não se separava lixo. Diz, como é que hoje a gente não consegue mais Sim, misturar lixo? São hábitos que a gente adquire que dói, a gente não até consegue mais dói. voltar atrás. Dói um pouco. A mesma coisa é usar shampoo líquido e desperdiçar a embalagem plástica todo o mês do shampoo e do condicionador. Não dá mais, né? A gente tem uma solução muito melhor, muito mais ecológica, muito mais saudável, muito mais tudo. Então, assim, é um hábito que depois que a pessoa vira a chave, não desvira Precisa partir mais, da não gente. consegue mais comprar, né? Aquele frascão de É. plástico cheio de água. Diz, meu Deus, eu tô pagando água, botando plástico. A gente sabe que o plástico, infelizmente, menos de 2% é reciclado no Brasil. Ele acaba parando no oceano, sim, e ele demora de 200 a 1.000 anos para decompor. Ou seja, o seu primeiro shampoo que você usou quando você era bebezinho ainda boia por aí. Então, assim, como é que depois de saber disso, a gente vai continuar colocando esse monte de embalagem plástica? Claro que a gente não consegue tirar todo o plástico da vida de uma hora para outra, mas as pequenas mudanças a gente tem que Com começar a certeza. fazer, né? Escova de dente de bambu é uma coisa Pelo que eu menos já a migrei, nossa parte. que é maravilhosa. Shampoo e condicionador é outra que está na mão, que é maravilhosa. E é isso aí, essa consciência, esse virar de chave, que é o nosso papel, né, Graci? Como profissionais de saúde, É super a importante. gente tem que atuar. Deixa eu lembrar, então, da promo Relâmpago com o cupom da Grace. Grace, cupom Vamos lá? Graciana, na compra de um. Você viu que chique? O Chique. teu nome, com um ou mais item, com Eu 2 ou vou mais itens, perdão, até a meia-noite ganha um sabonete esfoliante de graça, tá? Com o teu cupom. Eu vou botar depois o link Sim, aqui, vou boto o link colocar nos stories, vou deixar o link anotado aqui. www.ziocosmetics.com.br. O nosso sabonete esfoliante que vai de graça, de brinde, ele é feito com a casca da uva numa granulometria maior e com pó de arroz. Então, diferente da maioria dos esfoliantes do mercado, ele não tem microplástico, evidentemente, é uma fórmula toda natural. É um sabonete que tem pH 5, compatível com a pele, então ele hidrata, ele é um sabonete hidratante, não repuxa, feito com óleo essencial e com hemisqualano, ele é bárbaro. Toda a linha, né? Toda Toda a linha. linha é feita com óleo essencial, a linha de tanto a linha de shampoo, condicionador, como o sabonete e o hidratante também. Gente, o hidratante em barra, olha aí, a Ju aqui, a Fê, a doutora Fernanda que tá aqui, e a Jus que tá aqui, são fiéis admiradoras de Que tudo que legal. for vegano, natural, compostos bioativos, e eu tinha certeza que elas seriam as fiéis escudeiras aqui disso, porque realmente a gente fala muito sobre isso em relação à alimentação, né? Então, de comprar os orgânicos, de ir na feira toda semana, de ter pelo menos o consumo de orgânicos diariamente em alguma refeição, seja no almoço, jantar, né? E trazer os cosméticos para essa mesma
linha, né, de pensamento. Olha, preciso ter cosméticos que tenham compostos bioativos, que tenham óleos essenciais, que sejam produzidos aqui, que melhorem a vida, né, a nossa vida e a vida do ambiente, do meio ambiente também é fator. A Ju é daquelas que leva a lancheira do filho, né? Digamos assim, vou comprar uma lancheira para todo mundo, então, do que ao invés de fazer lanches de papelão para jogar fora. Ela é desse tipo, então, tenho certeza que ela vai amar aqui os produtos justamente por ter essa reciclagem, né? E por ter o aproveitamento total das matérias-primas. Exatamente. Isso aí, Fê. Um futuro melhor para os filhos. É isso aí, ó. Os cosméticos do Theo são quase 100% naturais. Elas vão amar shampoo e condicionador da Zil. É o que eu uso aqui em casa já há muito tempo. Quanto tempo tem a Zil, Fê? Ela é bem novinha, a Graça. Ela tem 1 ano e 2 meses. Exatamente. Olha aí. Ela é os nossos, um bebê. Para mim fazia muito mais tempo que eu estava usando shampoo e esse condicionador. Ela é um bebê ainda, Graça. E como tu falou, ela, né, ela junta tudo de bom. Né? Então, ela tem as matérias-primas upcycled, que seriam colocadas fora e que são bioativos maravilhosos que a gente aproveita. A gente é zero plástico, vegano, sem crueldade animal, matérias-primas naturais e 100% clean beauty. Né? Nenhum ingrediente, nenhum com qualquer suspeita de ser nocivo, né? Então, assim... Explica de novo o Clean Beauty. Eu já falei disso muitas vezes, mas quero ouvir de ti, em vez de eu ir falando, porque para me são reavivar, conceitos diferentes. Às vezes as pessoas acham que um cosmético vegano então é tudo de bom, já é natural, é suficiente. Então eu costumo dizer assim, que é uma pirâmide, é uma escalada, né? A primeira coisa que a gente tem que procurar é que o cosmético seja vegano e não testado em animal, né? Até uma questão ética, assim, né? Então, isso é a primeira coisa. Isso muitos cosméticos já são, mas não é ainda o suficiente, né? Além disso, ele precisa ser feito a partir de matérias-primas naturais, e aí os nossos cosméticos têm de 95% a 100% de naturalidade das composições, que vai... Isso, Graça, tem muito a ver, assim, porque a gente procurou matérias-primas da natureza, que tenham compostos bioativos, são compatíveis com a pele, e que o potencial de toxicidade ou nocivo, né, praticamente inexiste. E o ser clean beauty é um conceito um pouco diferente. Clean beauty, traduzindo do inglês, é a beleza limpa. Então, são marcas que se comprometem em não usar nenhum ingrediente na formulação que tenha qualquer suspeita de toxicidade. Então, por exemplo, não pode usar alumínio nos desodorantes, não pode usar petrolato, não pode usar uma série de filtros solares, não pode usar fragrância sintética. E aí vai uma lista de muitas e muitas centenas de páginas de ingredientes que são usados na quase totalidade dos cosméticos convencionais, mas que as marcas Clean Beauty abominam e não utilizam. Né? Hoje no Brasil são pouquíssimas marcas Clean Beauty, de verdade, é uma delas. Aqueles conceitos A1, 2, 3, categorias 1, 2 e 3. Tem toda uma classificação, então categoria 1, 2, 3, então é verde, amarelo e vermelho. Os ingredientes que estão no vermelho não podem ser usados de forma alguma, né? Que são esses que eu citei, que a gente sabe que tem toxicidade. Os amarelos, eles podem, em pequenas concentrações, ou dependendo do uso, porque eles não são nocivos ou são em algumas situações. Por exemplo, o óxido de zinco, né? Que o farmacêutico sabe, é um pó branco que a gente usa para fazer pomada hipoglose, para fazer proteção solar. Quando ele está em pomada, ele não tem dano nenhum na pele. Ele pode ser danoso na forma pó, de talco, para inspirar. E aí sim, quando ele entra no pulmão, ele pode ser danoso. Então, esse componente é um que é amarelo. Depende, se ele estiver num talco, ele não pode, no Clean Beauty, mas se ele estiver numa pomada, ele pode. Né? Então, os amarelos, depende da circunstância, e os verdes são liberados de qualquer forma, em qualquer concentração. Então, isso é o Clean Beauty, é como se fosse uma assim, um semáforo da beleza. Isso. E é proibido. Isso. E se a gente pegar os rótulos dos cosméticos comuns da farmácia, se eu entrasse assim com você 1 a 1, a gente vai ver que tem muito ingrediente vermelho.
em quase na totalidade deles, né? Ou vermelhos e amarelos. Ou seja, que Então, isso é produto muito clean beauty é difícil de difícil de encontrar. São encontrar por aí. poucas marcas no Brasil, a maioria muito pequenas ainda, que realmente são clean beauty, que são beleza limpa, né? Ou seja, ingredientes seguros, sem nada de qualquer, né, suspeita de ser nocivo. Então, a Azil reúne tudo isso. A gente é natural, a gente é clean beauty, porque tem marcas que são clean beauty, mas usam coisas sintéticas, também tem isso, né? A gente é upcycler, né? A Sim. gente faz a beleza circular, a gente não usa plástico. Então, assim, é vegana, sem crueldade, é tudo de bom. E depois que a gente vira a chave, é muito difícil voltar atrás, Graça. E é isso que, né? Esse é o nosso Pra mim trabalho, é. é conscientizar todo mundo. Mas, Graci, foi um prazer falar contigo, como sempre. Prazer foi meu, Adoro. Se pudesse, a gente ficava aqui, né? Falando. falando, É isso aí. culturando É as isso aí, coisas, mas né? Então, vamos. a gente pode fazer uma outra live Com falando de certeza, mais vamos coisas. marcar Eu sim. vou adorar. E fica aqui de novo o lembrete do cupom da Graci. Tá Então, bom? Graciana, só entrar no site da Zio, na compra de 2 itens, ganha ou mais, ganha o sabonete esfoliante de graça. Vocês vão adorar. Além do rosto, dá para usar Vou na estar botando. axila, outras áreas do corpo, pés, joelhos, cotovelos. Ele é bárbaro. Tá bom? Tá É, com ele no banho já não importa mais. Pode é isso aplicar aí. em todo o corpo, não tem problema. Combinado. Muito obrigada, Tá Graça. bom? E boa noite. Obrigada. Obrigada a todo mundo que Obrigada. participou. Um abraço. Tá Tchau, bom. tchau. Outro. Tchau, tchau.